Essa é a primeira parte do procedimento padrão de checklist. O primeiro passo, sempre que receber o veículo, é colocar a capa de banco e a proteção no volante e no câmbio. Dessa forma, a gente garante que o cliente não encontrará essas partes do veículo sujas. O posicionamento padrão do veículo nos elevadores da Paddock Auto Center deve ser de ré. Esse é o nosso checklist aqui na Paddock Center e ele é dividido em algumas etapas. Temos verificações com o veículo no chão, a parte de iluminação, itens de segurança, itens para serem verificados com capô aberto, onde a gente verifica vazamento de óleo, vazamento de água. Além disso, posicionamos o veículo a meia altura para conferir a parte dianteira da suspensão e parte inferior. O mesmo acontece na parte traseira, além de uma verificação com o carro totalmente no alto. As informações de cliente, data de nascimento, CPF, endereço com CEP e telefone devem ser preenchidas pela equipe de vendas. E aí, ao iniciar o procedimento de checklist, é necessário preencher o veículo, ano, placa e quilometragem. Nessa parte, estamos realizando o preenchimento das informações de veículo, ano, placa e quilometragem. Após esse processo, a gente inicia a conferência do checklist dos itens de dentro do carro. O primeiro item é funcionar o veículo para identificar se tem alguma luz acesa no painel. Quais são essas luzes? Pode ser airbag, ABS, injeção. Então, neste caso, não foi constatado nenhuma avaria referente a luzes. Então a gente preenche o checklist e aí a gente começa a verificação dos outros itens. O próximo ponto é verificação do pedal de freio, se ele está alto ou se está baixo. Uma das referências que utilizamos é o pedal da embreagem e verificar se o pedal de freio está abaixando. É passar o rastreador para identificarmos se tem algum problema oculto no veículo. Então, nesse procedimento, a gente passa o scanner. Para realizar esse procedimento, é necessário identificar a entrada da porta OBD2. Em cada veículo tem uma posição diferente. Então, utilizando o nosso manual técnico, Dr. IE, você encontra facilmente. Durante a verificação do pedal de freio, é possível identificar eventuais problemas no cilindro mestre. Então, como que a gente identifica o principal problema do cilindro mestre? Ao segurar o freio, o veículo teria o pedal abaixando. Com relação à verificação de outro componente do freio, que é o hidrovácuo, é avaliar a dureza do pedal. Não existe um padrão de pressão que seja necessário aplicar no freio, mas os carros atuais, eles possuem esse sistema para dar mais conforto ao usuário. Um outro ponto a ser verificado é a altura do freio de mão. Então você segura o freio de mão e conta os dentes. O ideal é que tenha entre 5 e 6 dentes. Se passar disso, será necessário a regulagem do freio de mão. Se não tiver na regulagem ideal, é necessário avaliar, pois a lona de freio pode estar acabando. Outro ponto a ser verificado é a embreagem. Então, nesse procedimento, a gente engrena o carro com o pé no freio
e vai soltando a embreagem para verificar se existe sinais de patinação ou se o carro começa a vibrar. Outro teste que pode ser realizado é durante o teste de rodagem, que aí você consegue avaliar a questão de patinação, trepidação e outros itens. Continuando o processo interno, é necessário avaliar se o veículo possui ar quente. Então, com o veículo em funcionamento, você direciona para ver se está saindo ar quente. Com esse procedimento finalizado, a gente verifica o procedimento de ar condicionado. Em seguida, a gente verifica as luzes de teto para ver se está em funcionamento. Neste caso, está funcionando. Em seguida, a gente consegue avaliar a parte de chave de seta. Então, a gente dá a seta para um lado, seta para o outro, liga o pisca-alerta. Outro ponto a ser verificado é as paletas e o motor de esguicho. Então, a gente verifica. Neste caso, a paleta não está 100%, então a gente recomenda a troca. Avaliação dos vidros elétricos ou manuais. Então a gente testa se os vidros estão subindo e descendo. Caso o veículo possua retrovisor elétrico, a gente avalia o funcionamento dele. Outro ponto a ser verificado é o motor de arranque. Esse procedimento a gente faz da seguinte forma: desliga o veículo e liga ele de maneira sequencial por 3, 4 vezes. Por que é necessário fazer essa quantidade? Pois o motor de arranque, quando esquenta, alguns dos componentes param de funcionar. Outro ponto de avaliação é o sistema de iluminação. Então a gente começa avaliando farolete só. Neste caso, os dois estão queimados. Então a gente precisa substituir as duas lâmpadas do farolete. Farol baixo. Neste caso, os dois faróis estão funcionando. Farol alto. Neste caso também está funcionando. Seta para o outro lado. Então sempre atentar tanto no farol quanto no retrovisor. Farolete. Então aqui a gente consegue avaliar que a traseira esquerda está funcionando, a traseira direita não está funcionando, e na traseira a gente avalia também a luz de placa, que nesse caso também está funcionando. Freio, todas as luzes estão funcionando. Seta para a esquerda, seta para a direita, ré. Este é o processo de iluminação do veículo. Após a verificação da parte interna e iluminação do veículo, o próximo passo é a avaliação de componentes no cofre do motor com capô aberto. O primeiro deles é a vareta de óleo. Não só avaliar o nível de óleo, mas avaliar a condição da vareta. Então, nesse caso, ela está quebrada. Em seguida, a gente avalia o nível de óleo. Então limpa a vareta, introduz ela novamente no motor e puxa para garantir que o nível do óleo está entre as marcações de mínimo e máximo. A avaliação do filtro de ar deve acontecer após a verificação das velas, onde a gente identifica a qualidade do filtro de ar. Neste caso já está com muito cloro, muita poluição, muita sujeira, o que pode diminuir a eficiência do motor. Ao avaliarmos o filtro de ar do motor, a gente recomenda a substituição dos outros filtros, né? Toda troca de óleo a gente troca o filtro de óleo
e sincronizamos a substituição do filtro de cabine e o de combustível com a do filtro do motor, pois isso gera um histórico e facilita as próximas manutenções. O próximo passo é a verificação do sistema de arrefecimento, onde a gente avalia nível. Neste caso aqui, o reservatório não está 100%, porém a gente consegue identificar que está no nível. Outro ponto da verificação é a utilização desse equipamento para avaliar a concentração do nível de água do radiador. Então é um teste simples, onde a gente puxa uma quantidade de líquido de arrefecimento e ele já nos dá uma resposta de avaliação se está positivo ou negativo. A foto desse teste deve ser enviada para a equipe de vendas. Para a verificação da pressão do teste de arrefecimento, utilizamos esse equipamento, onde a gente instala uma tampa provisória, aperta com essa ferramenta e aí a gente, utilizando essa bomba, a gente gera pressão no sistema, simulando o funcionamento do veículo. Dessa forma a gente consegue identificar eventuais vazamentos Então a gente posiciona em 20 bar para a gente realizar o teste. Após isso, a gente verifica todo o sistema de arrefecimento, conferindo mangueiras, bomba d'água, a própria tampa, o radiador. Então essa verificação é uma inspeção visual e, se for necessário, levantar o veículo para identificar problemas na parte inferior. Outro ponto a ser observado é, ao setar uma pressão, essa pressão não pode cair, porque é um sistema fechado. Então, se esse ponteiro começar a diminuir, é um indício que há vazamento no veículo. Para a verificação da qualidade do fluido de freio é necessário utilizar esse equipamento. Esse equipamento é necessário setar o tipo de óleo, sendo DOT 3, DOT 4 ou DOT 5. Neste veículo está sendo utilizado o DOT 4 conforme especificações do fabricante. Você insere essa outra ponta no reservatório de fluido de freio e ele nos retorna se a qualidade do fluido de freio está ok com a luz verde ou vermelha com a luz vermelha, ou ruim com a luz vermelha. O próximo passo é a avaliação do nível e condição do líquido, do óleo do fluido de direção. Então, neste caso, a gente tira, ele tem um marcador de nível, então a gente verifica, e um teste simples que a gente faz é, utilizando um pedaço de papel branco, a gente insere ele no reservatório. Este é um líquido característico vermelho. Então, neste caso, a condição do líquido já não está 100%. Então, recomendamos a substituição. O próximo passo é a verificação da condição da correia dentada. Removemos a capa e avaliamos através de uma inspeção visual se está com os números aparentes. Só que este é um item que a gente não consegue ter certeza. Então, o que nós fazemos? Sempre solicitamos do cliente o histórico de manutenção. Se é um carro novo ou que o cliente não conhece o histórico de manutenção, recomendamos a substituição, pois é um item extremamente importante para o funcionamento e vida útil do motor. Outro item de extrema importância para o funcionamento do motor é o TBI. Então, neste caso, ele está limpo, então a gente tira o filtro de ar e avalia as condições internas dele. Caso esteja contaminado, é necessário realizar a limpeza do mesmo. Além da correia dentada, é necessário avaliar as demais correias. Alguns veículos têm uma ou duas, então são correias auxiliares. Como a gente consegue identificar nessa, ela está até marcada pelo tensor. Então isso a gente passa para o cliente informando a necessidade de troca.
Outro item a ser verificado são os suportes de fixação, tanto do motor quanto da transmissão. Esse teste possui, essa verificação possui dois tipos de teste. O primeiro sendo um teste visual, onde a gente avalia, e o segundo é um teste que a gente faz com o veículo em funcionamento. Então, neste caso, a gente precisa de duas pessoas. Um dos mecânicos entra no carro, funciona o veículo, engrena a primeira marcha, pisa no freio e realiza o teste de tranco. Então, a gente consegue identificar que o suporte da transmissão está estourado pela movimentação do veículo. O próximo ponto a ser avaliado é a parte de vazamento de óleo, que ele pode acontecer em alguns pontos, sendo ele tampa de óleo do motor. Então a gente consegue avaliar se tem algum vazamento, alguma coisa. Outro ponto importante de vazamento são as juntas da tampa de válvula, a bobina, em alguns casos tem essa particularidade, em outros casos o distribuidor em carros mais antigos, e o retentor do comando, que ele fica aqui dentro da correia. Então são todas verificações visuais que a gente consegue avaliar aqui na parte de cima. A gente também avalia a parte de vazamento, de óleo de direção, de fluido de freio. Em alguns casos a gente consegue perceber aqui na parte de cima, em outros a gente vai conseguir verificar quando estivermos verificando o veículo na parte de baixo. O processo de levantamento do veículo deve sempre acontecer com extrema atenção, sendo proibida a utilização de celular durante essa operação. Então vai verificando se existe algum ponto de contato, alguma coisa que não está posicionada da melhor forma. A altura de trabalho para a realização desse teste é algo em torno de 70 centímetros do pneu até o chão. A primeira avaliação a ser feita é quando a gente aplica força nas laterais, na dianteira e na traseira do pneu. Assim, dessa forma a gente consegue avaliar algumas folgas, como articulação, ponteira, pivô e caixa de direção. Então esses são os componentes que a gente verifica. Então, sendo articulação, ponteira. Outra verificação é quando a gente aplica força tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do motor. Dessa forma a gente consegue identificar folga no rolamento, folga na haste do amortecedor, folga no coxim, além de realizar a verificação visual, se existe algum vazamento, igual nesse caso aqui começou a vazar. A gente verifica a situação do guarda-pó e do batente. Após essa verificação, a gente roda a roda do veículo e verifica se tem sinais de ruído. Outro ponto é colocando a mão no amortecedor para ver se tem algum sinal de vibração do rolamento. Realizamos também uma avaliação visual nos pneus, recomendando uma eventual substituição ou não. Um ponto, então a gente verifica a qualidade da borracha, roda a roda para ver se tem algum empeno, se tem algum deslocamento do pneu, que são itens que podem reduzir a vida útil do pneu e de outros componentes da suspensão. É necessário realizar a avaliação visual em componentes de fixação, como o leque. Então temos bucha do leque, bucha da barra estabilizadora, bieleta. Então retiramos a roda para avaliar esses componentes. Outra avaliação acontece quando a gente retira a roda, se o disco de freio tem algum desgaste excessivo e se as pastilhas de freio utilizando essa ferramenta. Aqui é quando a gente compra uma pastilha de freio e aí tem o tamanho de cada um deles. Então, o verde, a pastilha está boa para uso, o amarelo requer atenção e o vermelho é necessário substituição. O teste é realizado da seguinte forma: a gente vai testando qual dos componentes
qual das paletas encaixa exatamente na espessura da pastilha de freio. Neste caso, está com desgaste intermediário, e aí a gente passa essa informação para o cliente, pois dependendo de quanto tempo ele vai organizar a próxima manutenção, já recomendamos a substituição. Na parte de trás, a gente tira a roda para verificar as questões de amortecedor. Então a gente verifica se o amortecedor tem algum vazamento, se tem algum desgaste no batente, se ele está estourado, aqui não apresenta vazamento. A gente verifica os conduítes de freio, o sensor do ABS. A gente verifica também a lona de freio, situação do tambor. Verifica se tem vazamento do burrinho de freio ou cilindro de roda. O desgaste das lonas de freio, a gente consegue perceber aqui que já está em final de vida. Esse próximo ponto é com o carro totalmente no alto. A gente consegue, primeira verificação a ser feita é se tem ou não peito de aço. Em alguns carros é de plástico. Se tem algum amassado no cárter, que influencia muito na lubrificação do motor, o pescador fica aqui embaixo, então se ele tiver amassado, pode obstruir o pescador. Em carros com transmissão automática, costuma ter cárter aqui embaixo também, então é necessário fazer a verificação nela também, se está amassado. Verifica também se tem vazamento de óleo. Neste caso, conseguimos identificar pequenos pontos no cárter. Verificamos também, aqui também tem vazamento no cárter. Verificamos também se o bujão está em boas condições ou não, se tem indícios de espanamento. Conseguimos avaliar também o suporte inferior do câmbio. Esse daqui a gente consegue fazer uma verificação melhor. Conseguimos avaliar também as coifas da homocinética, coifa da tulipa ou da caixa. Se apresenta ou não vazamento, esse daqui apresenta. Conseguimos também fazer uma verificação melhor do pivô, da bieleta, ver se a coifa está estourada, se tem vazamento de freio, de óleo de freio, tanto nas duas rodas. Conseguimos avaliar também melhor a condição da correia. Essa daqui, olha, tem algumas marcas, mas o nome tá ali, provavelmente ela tá muito tensionada. Essa daqui é mais velha, mas tem as marcas os escritos nela. Conseguimos fazer a avaliação se tem vazamento nesse retentor aqui, que é o do virabrequim. Conseguimos avaliar também se tem vazamento no eixo piloto, que é através da caixa. Normalmente, quando o vazamento é no eixo piloto, a caixa fica suja. Quando é vazamento no volante do motor, tudo aqui fica sujo, até aqui em cima, tá? É um grande indício, não é 100% preciso, mas é uma avaliação a ser feita que facilita na hora da venda para o cliente. Em alguns carros, onde a tração é traseira ou 4x4, existe mais alguns componentes a ser verificados, principalmente de folga e vazamento. Não é o caso desse Fox, mas a gente consegue falar alguns itens, como no cardan, vazamento no cardan é muito comum de ter, folga no cardan é muito comum de ter, no diferencial traseiro, aí vem a mesma coisa do diferencial da caixa dianteira, né? Que é as coifas, vazamentos nos retentores, vazamento na tulipa, isso tudo em casos de carro 4x4. Esse daqui não é, a gente continua fazendo a verificação das buchas, porque o cliente reclama muito de barulho
de escapamento, normalmente pode ser bucha quebrada. A gente consegue ver pontos de vazamento de trincas e quebras de escapamento, como nesse caso. A gente continua a verificação para ver se tem algum ponto de corrosão. Bucha do eixo, essa daqui costuma muito estar trincada, não ter folga, porque a gente não consegue fazer tanta força mesmo com a alavanca, mas ela costuma estar trincada. A gente consegue fazer a verificação melhor dos amortecedores, sem a roda facilita muito também. Se tem vazamento no cilindro de roda, se tem vazamento aqui embaixo, quer dizer que a parte interna do cilindro de roda está vazando. A gente consegue fazer uma melhor verificação também de todo o sistema da suspensão traseira do carro.